Victor Andrade tinha 42 anos, uma fortuna avaliada em centenas de milhões de reais e a certeza absoluta de que dinheiro resolvia qualquer problema. Tinha comprado terrenos de herdeiros relutantes, convencido prefeituras inteiras, transformado pastagens esquecidas em paraísos de luxo. A rede Coroa Dourada era seu orgulho, seu legado, sua identidade. Havia sido construída com suor, estratégia e uma determinação que poucos conseguiam acompanhar. Mas ninguém havia avisado a Victor que existe um tipo de riqueza que nenhum número com 6 zeros consegue alcançar. E que essa lição viria de um menino dentro de um sítio de interior, ao lado de galinhas, porcos e um galo que cantava fora de hora. Essa é a história de como o homem rico aprendeu que o verdadeiro valor de um lugar não aparece em planilha nenhuma. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Antes de eu te contar essa história que vai tocar o seu coração, quero mandar alguns abraços cheios de carinho para ouvintes muito especiais do nosso cantinho. Um abraço bem apertado para Marlice, de Paverama, no Rio Grande do Sul, para Mamed Machado, de Braga, em Portugal, para Maria Freitas, de Fortaleza, no Ceará, e para Célia Tereza, de Araçatuba, em São Paulo. Recebam todo o nosso carinho, é uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. E agora, vem comigo. A cidade de Serra do Sossego estava crescendo. Não era mais aquele município pacato perdido no mapa do interior brasileiro. As cachoeiras cristalinas, as trilhas entre matas fechadas, as montanhas de verde intenso tinham chamado a atenção das grandes cidades, e o turismo explodia a cada nova temporada. Revistas de viagem começavam a publicar matérias. Influenciadores postavam fotos. O lugar estava prestes a virar destino. Victor viu aquilo antes de qualquer concorrente. Em uma reunião com sua equipe, ele abriu o mapa sobre a mesa e colocou o dedo exatamente sobre o sítio Coração da Terra. Aqui. É aqui que vamos construir o maior resort desta região. A localização era perfeita demais para ser coincidência. Cachoeira de tirar o fôlego logo na entrada da propriedade, montanhas como pano de fundo permanente, trilhas naturais já formadas pela passagem de gerações. Área suficiente para chalés de luxo, piscinas com borda infinita, restaurante panorâmico e spa completo. Era o tipo de propriedade que aparece uma vez na vida e desaparece antes que você perceba. Seus funcionários foram até lá fazer a primeira proposta. Voltaram de mãos abanando. A resposta havia sido um não simples, direto, sem margem para negociação. Voltaram com o valor dobrado. Outro não. Voltaram com o valor triplicado. A jovem que atendia nem se deu ao trabalho de pensar por mais de 30 segundos. Ela disse que se mandássemos mais alguém, não abriria nem o portão. Victor cruzou os braços. Aquilo não era um revés, era um desafio. E ele nunca havia perdido um desafio na vida. Então eu mesmo vou até lá. Mas o que Victor ainda não sabia era que aquele sítio guardava um segredo que transformaria não apenas os planos dele, mas a vida inteira. A estrada de terra batida que levava ao sítio era diferente das rodovias que Victor costumava percorrer. Dentro do seu carro importado, ele observava as árvores se fechando como um abraço dos dois lados do caminho. A luz do sol cortando entre as folhas em fragmentos dourados. Havia algo naquele lugar que desacelerava o tempo de um jeito que ele não conseguia explicar. Quando o portão de madeira apareceu, pintado de verde desbotado, com uma placa feita à mão que dizia Coração da Terra, em letras irregulares e cheias de alma, Victor ficou olhando por um segundo mais do que o necessário. Do outro lado do portão, ela estava lá. Tamires veio caminhando com a tranquilidade de quem não precisa impressionar ninguém. Cabelo escuro com mechas loiras preso no alto da cabeça, alguns fios escapando no rosto por causa da brisa quente da manhã. Olhos cor-de-mel que observavam tudo com uma calma que desarmava. Pele morena clara aquecida pelo sol. Ela usava uma camisa simples e botas de campo, e mesmo assim havia uma elegância nela que Victor não conseguia nomear. Bom dia,
ela disse com um sorriso educado que não chegava aos olhos. O senhor deve ser o Victor Andrade. O mesmo. Obrigado por me receber. Recebi porque é de boa educação. Mas se o senhor está aqui pela mesma razão que seus funcionários vieram, pode poupar o tempo dos dois. Ele não respondeu imediatamente. Olhou ao redor. Galinhas passeavam pelo terreiro como donas do lugar. O canto de um galo cortou o ar quente da manhã com soberania. Pássaros que ele não sabia nomear cantavam de algum lugar entre as mangueiras carregadas. O cheiro de terra úmida e café passado chegou da varanda, onde Dona Zilda, a matriarca do sítio, acenava com um sorriso largo e verdadeiro. Então aconteceu algo que Victor não esperava. Com 42 anos e uma vida inteira de reuniões em salas climatizadas, ele sentiu um aperto no peito. Não de angústia, de memória. De algum lugar dentro dele que havia sido guardado com chave há muito tempo, veio a imagem do sítio da avó, o terreiro, o café na xícara de louça antiga, o cheiro de mato depois da chuva, a sensação de pertencer a algum lugar. Ele pigarreou, endireitou a postura. Dona Tamires, vim pessoalmente porque acredito que a senhora merece ouvir a proposta de uma forma mais respeitosa do que por telefone. Ela cruzou os braços. A resposta continua sendo não, Sr. Victor, mas pode falar. Foi exatamente quando Victor abriu a boca para iniciar seu discurso mais persuasivo que uma voz pequena interrompeu tudo. Tio! Ele se virou. Ali estava um menino de uns 8 anos, pele morena clara igual a da mãe, cabelo escuro levantado de um lado, como se tivesse travado batalha com o travesseiro e perdido. E os mesmos olhos cor-de-mel que enxergavam o mundo com uma intensidade que desconcertava qualquer adulto despreparado. Se o senhor transformar o sítio em hotel, o menino disse, com uma seriedade de adulto que fez Tamires fechar os olhos por um segundo. As galinhas vão ser hóspedes ou funcionárias. Victor não esperava aquilo. A gargalhada saiu antes que ele pudesse segurar. Uma gargalhada de verdade, daquelas que sobem do estômago e esquentam o peito, que ele não lembrava quando havia dado pela última vez. Os executivos não riam assim. As reuniões não tinham espaço para esse tipo de coisa, mas quando olhou de novo para o menino, percebeu que a pergunta havia sido feita com total seriedade. O pequeno Otávio aguardava uma resposta com a paciência de quem sabe que tem razão e está esperando o outro perceber. Victor pigarreou, tentando recuperar a compostura. Elas iriam com vocês para onde fossem. O menino franziu a testa. Para onde fossem. A nossa casa é aqui. E então Otávio, sem pedir licença a ninguém, pegou a mão de Victor com a naturalidade de criança que não conhece hierarquia e disse: Vem cá, deixa eu te apresentar todo mundo. Tamires observava da varanda, com os braços cruzados e um olhar que Victor não conseguia decifrar. Havia algo nos olhos dela naquele momento. Não era aprovação exatamente. Era mais parecido com orgulho. A sabedoria daquela criança tinha feito em 30 segundos o que nenhuma palavra adulta conseguiria. Tinha plantado uma dúvida no homem mais certo do mundo. Otávio levou Victor pelo sítio com a autoridade de um guia que conhece cada pedra do caminho, cada curva do riacho, cada nome de cada ser vivo que habita aquela terra. Apresentou as galinhas, cada uma pelo nome. Essa é a Maricota. Ela bota ovo todo dia, sem falta, nunca me deixa na mão. Essa é a Benedita. Ela é mais preguiçosa, mas a vovó gosta dela. Esse aqui é o Coronel. Ele apontou para um galo gordo, solene e absolutamente convicto de sua importância. Ele manda em todo mundo, até na minha avó um pouco. Victor ouvia com atenção genuína, algo que raramente acontecia em sua vida profissional. Havia tanto tempo que ele só ouvia o que precisava ouvir. Depois vieram os porcos. Esse aqui é o Faustão, esse é o Bolinha. Essa aqui é a Fifi, ela é fêmea, mas o nome ficou porque minha avó escolheu e a gente não discute com minha avó. Fifi, Victor repetiu, com um sorriso que ele não estava gerenciando. É, e não tenta mudar não. Ele riu de novo.
Aquele menino era extraordinário. Otávio! Vitor tentou com cuidado recuperar o terreno. Com o dinheiro que sua mãe receberia pela venda, vocês poderiam comprar outro sítio, um maior, com mais animais, com mais espaço. Otávio parou no meio do caminho. Olhou para ele com uma paciência que envergonharia muito adulto formado. Tio, o senhor acha que eu ia conseguir levar o coronel para outro lugar sem ele brigar com os galos de lá? Ele não aceita ordem de ninguém. E a maricota não bota ovo quando muda de lugar. Minha avó falou. Victor ficou sem resposta. E meu vô está enterrado perto da cachoeira. O senhor acha que a gente ia abandonar ele? Havia um silêncio pesado depois daquelas palavras. Victor olhou para o horizonte. As montanhas estavam lá, azuladas e serenas, como haviam estado por séculos antes de qualquer um de nós e como estariam por séculos depois. Quem te ensinou tudo isso? Ele perguntou, mais baixo do que pretendia. Minha mãe. E o sítio? Victor ainda não sabia o peso completo daquela resposta. O que o menino havia revelado era apenas a superfície de uma história que atravessava gerações. E Tamires ainda não havia contado tudo. Quando voltaram para a varanda, havia café passado na mesa e bolo de fubá ainda quente. Dona Zilda serviu com o sorriso de quem recebe bem qualquer pessoa, independente do motivo que trouxe até ali. Victor se sentou à mesa de madeira grossa, com a xícara entre as mãos, e pediu. Eu quero entender, de verdade, por que vocês não vendem? Tamires ficou olhando para o horizonte por um longo momento antes de responder. Quando falou, a voz era firme, mas havia camadas nela. Esse lugar pertenceu aos meus bisavós. Aqui nasceram meus avós. Meu pai cresceu correndo por entre essas mangueiras, aprendeu a nadar nessa cachoeira, aprendeu a plantar nessa terra. Ela fez uma pausa curta, mas carregada. Antes de morrer, pediu para ser enterrado perto da água, junto com os que vieram antes dele. Victor não disse nada. Esse sítio não é propriedade, Sr. Victor. É cemitério de família, é história. É a razão de eu saber quem eu sou e de onde eu vim. Nenhum número que o senhor possa colocar num papel vai conseguir pagar o que esse chão representa. O silêncio que se instalou não era incômodo. Era do tipo que pesa com verdade, o tipo que não pede resposta imediata. Entendo, ele disse. E era a primeira vez em muitos anos que usava essa palavra e realmente quis dizer aquilo. O senhor vai embora agora? Otávio apareceu com um pedaço de bolo na mão, completamente alheio ao peso da conversa, ou talvez completamente consciente dele. Victor olhou para o menino, depois para Tamires, depois para as montanhas que não se moviam. Vou precisar conversar com minha equipe, mas volto. Tamires não disse nada, só o olhou partir com aqueles olhos cor de mel que guardavam mais do que pareciam. Na reunião com seus advogados e investidores, Victor chegou diferente. Não da maneira que chegava normalmente, com planilhas abertas e agenda apertada. Chegou pensativo, com a imagem daquele menino e daquela mulher gravadas em algum lugar que não era apenas memória profissional. Precisamos de uma nova abordagem, ele disse. A proposta que desenvolveram juntos era cirúrgica, quase impossível de recusar. Já que Dona Zilda e Tamires jamais venderiam a terra, ele mudou a estratégia. Não falaria mais em compra, mas em parceria. O resort seria erguido apenas em uma parte específica da propriedade, a área da cachoeira e as encostas das montanhas, onde a beleza natural parecia intocável. Já o coração do sítio, onde ficava a casa, o terreiro e o pequeno cemitério dos ancestrais, permaneceria exatamente como sempre foi, intocado, protegido, pertencendo à família. Não era mais sobre tomar, era sobre dividir, sem arrancar as raízes de ninguém. Quando voltou ao sítio para apresentar os novos termos, Otávio já o esperava no portão como se soubesse exatamente quando ele chegaria. Voltou! O menino anunciou como se aquilo fosse notícia de festa. Tamires apareceu logo atrás, mais contida, mas havia algo diferente nos olhos dela.
uma faísca de curiosidade que ela não conseguia apagar completamente, por mais que tentasse. Ele apresentou os termos com cuidado. Ela ouviu tudo em silêncio total, sem interromper, sem acenar com a cabeça, sem dar sinal algum do que pensava. Preciso conversar com minha mãe, ela disse quando ele terminou. Claro, volte amanhã. Antes que ele entrasse no carro, Otávio puxou a manga da camisa dele com delicadeza. Tio, o senhor sabe andar a cavalo? Não. O menino fez uma expressão de reprovação sincera, quase filosófica. Que desperdício! Quando o senhor voltar, eu te ensino. Victor riu durante quase todo o caminho de volta e percebeu, quando a risada passou, que estava com vontade de voltar. Não apenas pelo negócio. Quando retornou no dia seguinte, foi Tamires que o chamou para caminhar pelo sítio. Não era uma passeata casual. Era deliberada, guiada, com propósito em cada passo. Ela o levou pelos caminhos entre as árvores mais antigas da propriedade, pela beira do riacho que cantava entre as pedras, pelos campos abertos com vista livre para as montanhas. E enquanto caminhavam, ela falou: "O senhor sabe o que é um hotel-fazenda? Conheço o conceito. O que o senhor quer construir aqui vai destruir exatamente o que faz esse lugar especial. Resort não combina com esse lugar. Cachoeira natural, mata preservada, animais livres. Isso não se mistura com piscina de borda infinita e spa de luxo. O turista que vem para essa região não quer nada disso." Victor a ouvia com atenção total. E enquanto ouvia, observava, sem que ela percebesse, a maneira como ela se movia por aquele terreno. Com propriedade, com pertencimento, como quem conhece cada raiz no chão, cada curva do caminho, cada árvore pelo nome. O turista que vem aqui, ela continuou parando e se virando para ele com os olhos fixos nos dele, quer acordar com o canto do galo, quer dar ração para os animais, quer montar a cavalo de manhã cedo e tomar banho de cachoeira antes do almoço, quer comer bolo de fubá feito no forno a lenha e tomar café em xícara de louça. Isso é o que eles buscam, autenticidade, vida real. Ela abriu o caderno que carregava sob o braço. Havia esboços. Plantas simples feitas à mão, mas inteligentes e bem pensadas. Ela havia considerado cada detalhe. A cachoeira vira atrativo natural, preservado com trilha guiada. Construímos chalés de madeira integrados à paisagem, sem agredir nada. A criação de animais se torna parte da experiência dos hóspedes. Mantemos a horta, o pomar, a culinária típica. O cemitério dos meus ancestrais fica intocado, como área de respeito dentro da propriedade, com sinalização adequada. Victor ficou olhando para os esboços por um longo momento. E o acordo financeiro? Sociedade. 50% do lucro líquido vai para minha mãe. Eu fico à frente da gestão do campo e da experiência dos hóspedes. O senhor traz a estrutura hoteleira, o investimento e a rede de distribuição. Ele olhou para ela. Para aquela mulher que havia chegado até ali, sem diploma pendurado na parede, sem MBA, sem sala espelhada, em andar alto de torre comercial. E tinha elaborado uma estratégia de negócios mais inteligente e mais coerente do que qualquer coisa que sua própria equipe havia proposto. "Você é brilhante", ele disse, sem intenção de seduzir, apenas verdade nua. Tamires não desviou o olhar, não corou, apenas respondeu, com simplicidade absoluta: "Eu sou filha desse lugar." Naquele instante, Victor Andrade entendeu que estava diante de uma mulher diferente de qualquer pessoa que havia encontrado na vida. E foi exatamente aí que algo começou. Não de forma declarada, não de forma planejada, mas começou. O contrato foi assinado algumas semanas depois, em uma tarde de sol generoso no terreiro do sítio. Otávio assinou como testemunha não oficial, com letra de criança no canto da folha, e declarou solenemente que a galinha Maricota seria a recepcionista oficial do empreendimento. Victor não havia rido tanto em anos. Os meses que se seguiram foram diferentes de tudo que ele havia experimentado na vida profissional.
Ele acompanhou a obra pessoalmente, com uma frequência que ele mesmo não conseguia justificar apenas com razões de negócio. Aparecia às terças e quintas, depois às terças, quintas e sábados, depois quase todo dia. Dizia para si mesmo que era supervisão técnica, que o projeto era complexo, que exigia atenção constante. Mas havia um momento específico em cada visita que ele aguardava sem admitir. Quando Tamires aparecia da parte de cima do terreno, a cavalo, com o cabelo solto ao vento, coordenando os trabalhadores com a voz firme e os olhos que não perdiam nada. Ela verificava cada detalhe da construção, com o mesmo cuidado com que verificava a saúde dos animais, a qualidade da horta, o crescimento das mudas novas. Para ela, tudo era parte do mesmo organismo. Certa tarde, Victor ficou parado por tempo demais, observando aquela cena. Seu assistente ao lado disse em voz baixa: "O senhor está olhando para o projeto ou para ela?" Victor limpou a garganta e virou para as plantas da construção sobre a mesa. Mas a pergunta ficou suspensa no ar quente da tarde. Havia os detalhes que se acumulavam sem que ninguém pedisse autorização. A vez em que ela se encostou ao lado dele sobre a mesa cheia de plantas da obra e o braço dela tocou o dele por um segundo mais do que o necessário. Ela não recuou. Ele também não. À tarde, em que ele tropeçou numa raiz durante uma caminhada de inspeção, e ela segurou o braço dele com firmeza, e os dois ficaram parados por um instante, próximos demais, sem saber exatamente o que fazer com aquela proximidade que havia surgido rápido demais para ser gerenciada. A manhã em que Otávio insistiu que Vitor montasse o cavalo chamado Trovão, e Tamires ficou ao lado segurando as rédeas, ensinando com paciência genuína, os dedos dela guiando as mãos dele com cuidado, e os dois riam da falta de jeito dele. E havia algo tão quente naquele riso compartilhado que era impossível fingir que era apenas amizade. "O senhor parece mais leve aqui", ela disse um dia, sem cerimônia, enquanto consertavam uma cerca juntos. "Sou o outro aqui", ele respondeu. E era a verdade mais simples que havia dito em anos. Otávio havia se tornado o companheiro inesperado de Victor naqueles meses. O menino o arrastava para pescar no riacho, para colher manga no pomar, para aprender o nome das árvores mais antigas da propriedade. E Victor aprendia com uma humildade genuína que surpreendia até ele mesmo. "Por que o tio não tem filho?" Otávio perguntou um dia, absolutamente sem filtro, enquanto os dois jogavam pedra no riacho. Victor ficou em silêncio por um momento. "Nunca parei para isso." "Por que não?" "Porque estava sempre correndo atrás de outra coisa." O menino considerou aquilo com a seriedade de um filósofo pequeno. "É ruim correr sempre. A gente cansa e não vê nada no caminho." Victor olhou para aquela criança e sentiu que havia recebido a sabedoria mais honesta dos últimos 10 anos da vida. 1 ano e 2 meses depois do contrato assinado, o Hotel Fazenda Coração da Terra abriu as portas. A festa aconteceu no terreiro, agora renovado e cheio de vida. O sítio tinha passado por um paisagismo delicado, com plantas tropicais, flores coloridas e um gramado que parecia um tapete verde se estendendo até onde a vista alcançava. Cordões de luz dourada estavam suspensos entre as mangueiras, criando um brilho suave que dançava com o vento da noite. As mesas de madeira rústica, cobertas com toalhas de linho, traziam um charme simples e elegante. Tudo em perfeita harmonia com o ambiente. Cada detalhe havia sido pensado com cuidado, respeitando a terra, preservando a natureza e mantendo os animais em paz, como se a própria festa soubesse que ali não era só um lugar, era um lar. Os primeiros hóspedes foram famílias, casais, pessoas que chegaram com olhos grandes e saíram com a promessa firme de voltar. O coronel cantou às 6 da manhã, como sempre. Ninguém reclamou. Victor estava de pé perto da cerca antiga, olhando para tudo aquilo com um sentimento que levou alguns segundos para identificar. Era orgulho, mas misturado com algo mais quente. Gratidão, talvez, ou pertencimento. Tamires se aproximou por trás, sem fazer barulho, como quem conhece o caminho de olhos fechados.
Ela havia trocado as botas de campo por uma sandália simples e usava um vestido verde que era da mesma cor exata das montanhas ao fundo. O cabelo estava solto pela primeira vez, desde que ele havia chegado ali pela primeira vez, mais de um ano atrás. E havia algo diferente nela naquela noite. Não era a roupa, era o brilho. Ficou bonito, ela disse, parando ao lado dele, os dois olhando para a festa que pulsava de vida. Ficou do jeito que você imaginou, ele disse. Do jeito que imaginamos, ela corrigiu, suave, mas precisa. Ele se virou para ela. Ela se virou para ele um segundo depois, como se tivesse esperado que ele se movesse primeiro. Havia um ano inteiro naquele olhar. As plantas sobre a mesa, as caminhadas pelo terreno encharcado de chuva, as gargalhadas com Otávio, as discussões sobre detalhe da obra que eram, na verdade, conversas de pessoas que se importavam demais para serem diferentes uma à outra. As tardes em que o silêncio entre os dois era mais confortável do que qualquer palavra no mundo. Ele levou a mão ao rosto dela com cuidado, como quem segura algo que não quer quebrar. Ela não recuou. E quando os lábios dele encontraram os dela, foi como quando uma estação muda, silenciosamente, inevitavelmente, com a sensação de que o mundo inteiro havia esperado por aquilo sem saber. As luzes balançaram com a brisa, e os dois ficaram ali, parados no meio da festa, como se fossem o único ponto fixo de tudo. Dona Zilda, da varanda, fez o sinal da cruz e sorriu para o céu. Otávio, que havia fingido não estar prestando atenção desde o lado de trás de uma mangueira, soltou um "Eba!" que ecoou pelo terreiro inteiro e fez meia festa virar a cabeça. Eles namoraram com a calma de quem não precisa ter pressa, porque já estão exatamente onde precisam estar. Vítor aprendeu a acordar com o galo, aprendeu o nome de cada animal. Aprendeu que bolo de fubá, feito no forno a lenha, é diferente de qualquer coisa que se come em restaurante estrelado, e que café tomado no terreiro ao amanhecer vale mais do que qualquer vista de cobertura. Tamires aprendeu que havia um homem de verdade dentro do milionário, sufocado por anos de correr atrás de números que nunca eram suficientes. Um homem que ria com o estômago quando estava sujo de terra e um menino de 8 anos o ensinava a pescar sem nenhuma pressa. O Hotel Fazenda Coração da Terra tornou-se o empreendimento mais bem-sucedido de toda a rede Coroa Dourada. Não pelo luxo, pela alma, pela autenticidade que Tamires havia defendido desde o primeiro dia, com os braços cruzados e os olhos firmes, sem ceder 1 milímetro. 2 anos após a inauguração, em uma tarde de sábado, com as montanhas azuladas ao fundo e o coronel cantando fora de hora, como sempre, Victor se ajoelhou no mesmo terreiro onde havia chegado pela primeira vez, convicto de que dinheiro comprava qualquer coisa. Você me ensinou que existem coisas que não têm preço, ele disse para Tamires, com a voz de quem finalmente achou o que estava procurando, sem saber que estava perdido. Quero passar o resto da vida aprendendo com você. O casamento aconteceu no hotel, entre as mangueiras e as cordas de luz dourada, com o coronel como convidado não oficial e Otávio como padrinho, porque o menino havia insistido com tal determinação que ninguém teve coragem de dizer não. Na cerimônia, quando o padre perguntou se havia alguém contrário à união, Otávio levantou a mão. O coração de Victor parou por exatos 2 segundos. Só quero saber se as galinhas são convidadas ou daminhas de honra. A risada que sacudiu o terreiro foi a mais bonita que aquelas montanhas antigas já guardaram na memória. E o sítio Coração da Terra, que havia sobrevivido a gerações, a perdas, a propostas milionárias e a um homem que achava que sabia o preço de tudo, ganhou mais uma história para guardar entre as raízes, a mais bonita de todas. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Quero saber o que ficou no seu coração. Foi a pergunta do pequeno Otávio sobre as galinhas serem hóspedes ou funcionárias? Foi o momento em que Tamires revelou o peso do legado familiar guardado naquele chão? Ou foi o casamento? E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho.
tem sempre uma nova história esperando por você. Obrigado por estar aqui. De verdade. Fiquem com Deus e até a próxima história.